Olá! É possível plantar alimentos e criar gado sem desmatar a floresta? O meu convidado de hoje tem certeza que sim. E ainda garante: bois e vacas vivem melhor sob as árvores, ali, na sombra. Agricultor e pesquisador de ciências genéticas, ele deixou um cargo no Ministério da Agricultura da Suíça, seu país de origem, para trabalhar na terra, no interior da Bahia, aqui no Brasil. Criador da agricultura sintrópica, ele vai contar como é possível conciliar floresta com produção agropecuária. O Brasil, para mim como jovem, ainda é o país mais rico do planeta, não tem dúvida. A riqueza que temos não é o ferro no solo, nem o petróleo no mar, nem o petróleo no Amazonas, é a vida. Quem mostra a cara hoje para o Brasil é Ernest Götz. Ernest, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Você nasceu na Suíça. Eu gostaria de saber como era a região, como você cresceu, como foi sua infância lá. Nasci no campo, numa pequena municipalidade de 350 ou 300 habitantes. E, seja, em inglês seria se falar numa closely knit-up community. E com 13 anos na minha vida, comi a primeira vez açúcar. Não existia no uso diário da nossa cozinha, senão adoçante era concentrado de suco de pera e frutos desidratados. Depois, a minha mãe plantava tudo que era variedade, quantidades de verduras e depois também raízes, etc., que o pai cultivava. Depois tinha as vacas de leite, então também fazia-se produtos laticínios e vendendo o excedente. Eu fui mandado para a escola com 5 anos, porque questionando desde pequenos. E você depois resolveu seguir a carreira da agricultura, estudar? Depois eu fiz escola de ensino médio, médio baixo, e de lá, que hoje em dia ainda é normal na Suíça, 80% dos jovens não optam para fazer o vestibular direto, senão eles vão para aprender uma profissão, e no meu caso, a agricultura. E com 24 anos, eu ganhei um concurso para trabalhar em Zurique. Me levou para mais uma vez o meu caráter de questionamento, que até hoje, o que eu estou fazendo? Será que fazemos tão bom quanto a natureza, quando a vida do planeta nos ensina? Será que não seria mais inteligente, mais eficiente, em vez de criar variedades, genótipos, resistentes, tolerantes para tais, por nós consideradas pragas e doenças, não seria mais eficiente, mais inteligente de focar no ecossistema, seja nas condições que a gente oferece às plantas? Na Suíça, você trabalhou então com essa genética e descobriu seu interesse, sua preocupação para desenvolver coisas de acordo, em harmonia com a natureza. Depois você foi para Costa Rica antes de vir para o Brasil. Como é que foi isso? O que o levou para Costa Rica? Quando decidi de parar com o trabalho no melhoramento genético, eu estava na busca de terra. E terra naquele tempo, na Suíça, era extremamente difícil para encontrar. E depois, até hoje, limitado o que pode, o que não pode. Aqui também é limitado. Aceitei uma oferta, ou seja, foi buscado uma pessoa para ensinar naquele tempo, fim da década de 70, refugiados nicaragüenses que tinham 1 milhão, mais ou menos, em Costa Rica, com seus 2 milhões de habitantes naquele tempo, formas para a agricultura alternativa, ou seja, alternativa, hoje em dia iríamos falar sustentável ou ecológico. Depois do fim da guerra, voltei para a Suíça, decidido de fazer o trabalho lá,
seja, continuar lá, mas ainda não tinham suficiente dinheiro e tinham uma oferta para organizar umas fazendas aqui neste país. E outra coisa, tinham uma recomendação da CATIE de Costa Rica e o Centro Científico Tropical para o INPA. Então, eu tinha muita facilidade para chegar para esse país e recebi, que é muito generoso. O Brasil é um país generoso. Naquele tempo, contratante que me ofereceu uma terra e ele me disse, se eu vejo que aquilo que você recomenda, fala, de fazer, se eu vejo que dá certo com 1 ano, 2 anos, eu te ofereço dinheiro para comprar uma terra maior. A operação das 2 fazendas deles deu lucro, e bastante. E ele disse, sim, agora vejo, funciona. Agora tu vai buscar terra, tem que ser mais que 200 hectares, e tem que ser na zona cacaueira, e considerado pelo CEPLAC, Centro de Pesquisa e Lavoura de Cacau, ou seja, a Embrapa de cacau, como não recomendável. Para tu me provar que tu sabes trabalhar. E o cacau tem um desafio grande, que é a tal vassoura de bruxa, né? Uma praga que devasta e, se não for bem cuidado, etc. É um desafio constante. Ernest, você já foi chamado de guru da agrofloresta, mas você, na verdade, desenvolveu um modelo um pouco diferente, que é o da agricultura sintrópica. Explica isso para a gente. Bom, esse termo vem do grego antigo e ele é o contraparte, seja o outro oposto do entrópico. Processos que funcionam de formas complexas, emitindo energia para o entorno e se transformando em formas simples. Assim, quando ponho gasolina no motor, queima e gases para a atmosfera e calor. E sintropia também vem do grego antigo. Eles usaram para descrever processos que vão de forma simples, absorvendo, complexificando energia do entorno e se transformando esfriando o ambiente e se transformar em formas complexas. Um desses exemplos é a vida do planeta Terra. É sintropia, ou seja, ele funciona na sintropia. E eu estava fazendo um trabalho no estado de São Paulo e tinha uma visita de uns pesquisadores mostrando a eles um trabalho que tinham feito de recuperação de uma terra de areia branca, considerado não apto para a agricultura. Essa história você vai contar daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Yeah. Voltamos já. Como ser humano que se denominou no Ocidente como Homo sapiens, mas de fato se comportando como Homo ignorans. Voltamos com o Brasil Mostra a Tua Cara. Ernest Götz. Sua fazenda se chama Olhos d'Água e é uma referência em biodiversidade. Entretanto, quando você chegou lá, você encontrou um cenário bem diferente do atual, que passou por uma transformação muito grande. E a sua boa história de homem que faz no campo, no Brasil, e transformando, melhorando, respeitando a natureza. Você ia nos contar, antes do intervalo, a história do desafio que você enfrentou da terra branca, terra pura, que você teria, então, que ali desenvolver a plantação. Como é que é? Tá. Aquela terra, Itirapina, no interior de São Paulo, devolvido pouquinho antes pela firma de contratante de terras para cana, devolvido por improdutividade, baixa produtividade, e antes do fim do contrato. E aí o proprietário me perguntou, Ernesto, o que vamos fazer com essa terra? Respondi a ele, essa é a melhor terra que você tem. E ele ficou surpreso? Ele ficou surpreso. E perguntou, mas o que tu vai fazer? Eu falei, veja, vamos plantar exóticos. Vamos plantar
braquiária, primeiro, e algumas leguminosas, e depois vamos plantar eucalipto, sem adubo, não precisa adubo. Só processos. Braquiária, de qualquer forma, ele é considerado como praga, como invasora, e o eucalipto também, naquele tempo, até hoje ainda, mas hoje em dia menos, considerado do mal. Com um ano mais tarde, crescido, e a braquiária é muito forte, cortamos e usando a matéria orgânica do capim, ou seja, entre as filas de 3 a 4 metros no meio, deixando o capim para continuar a trabalhar, e usando a matéria orgânica dele como leira dupla para aquele eucalipto, para criar o eucalipto. Uma parte, grande parte, nós plantamos fruteiras, como citrino e sobretudo manga, e banana dentro. E na próxima seca, no pico da seca, naquele tempo, sem irrigação do lugar, a mesma braquiária, sem eucalipto, estava marrom para seco, que é normal, no pico da seca. Debaixo do eucalipto estava verde, escuro, e com a banana nós medimos, tínhamos até 100 vezes mais água debaixo do eucalipto, com sua leira dupla, e até 25 a 30 vezes mais entre as filas do eucalipto de água no solo do que sem o eucalipto. E as bananeiras começaram, sem irrigação, 9 meses depois de ter sido plantado, a florir. Veja, se a gente chega a fazer uma agricultura que consegue fazer aquilo que a vida nos mostra, seja, criando agroecossistema parecido no seu modo de funcionar, na sua dinâmica, no seu estruturamento aos ecossistemas naturais e originais dos locais, e tendo um saldo positivo energeticamente, também um saldo positivo enquanto qualidade e quantidade de vida consolidadas, aí podemos falar que a gente chega a fazer ou ter uma agricultura sintrópica. Ernest, o Brasil tem na soja e no milho os seus principais produtos de exportação. E o agronegócio é um dos pilares da economia brasileira hoje. É possível conciliar produção em larga escala, preservando a natureza? Não só é possível, é a meta. Isso que vamos fazer. Vamos fazer. Passar de uma agromineração, que estamos fazendo no mundo inteiro, que é o conceito desde 10 mil anos, tirar, sacar, em vez de perguntar o que posso fazer para que a minha interação chegue a ser benéfica ou benéfico. Qualquer animal, qualquer bactéria, ele interage deixando, com exceção do ser humano, os outros, todos eles só vêm para fazer o bem. Ou seja, eles vêm para cumprir uma função. Não há plantas invasoras, não há plantas daninhas, não há pragas. Todos eles vêm para cumprir uma função. O bem-te-vi, que planta erva de passarinho, que ataca o citrino, que ataca o abacateiro, nosso cacaueiro também, ele não planta por maldade. Ele deposita sementes daquela erva de passarinho nas plantas que ele observa ou considera que é necessário, e depois a planta que recebeu aquele presente, ela tem liberdade, ela é equipada para codificar os exudatos, seja alimentos para aquele, ou alimentar ou não alimentar. É como gripe, é como uma doença nossa. Se eu tenho saúde, um sistema imune forte, qualquer doença que acha não me atrapalha, de forma nenhuma. Agora, quando tem um ponto fraco, seja, me alimento mal, psiquicamente oprimido, alguma coisa, já vem, abre uma porta para uma doença. E assim as plantas. Olha, o que você está dizendo me faz pensar, entender, e provavelmente também todos os que estão nos assistindo, que a melhor escola para ter resultado no agronegócio preservando a natureza é olhar e aprender com a própria vida.
ou seja, com as plantas, com os animais, com a natureza. Ela própria nos ensina como preservá-la, é isso? É bem claro, olha, o ser humano, desde ter começado a fazer agricultura, eu digo agromineração, como ser humano que se denominou no Ocidente como Homo sapiens, mas de fato se comportando como Homo ignorans, destructor. Como que ele não tem vergonha? Como que ele não possa conseguir de ser útil? Seja de interagir para que a sua interação seja benéfica. E para isso, ele, desde 200 mil anos, se transformou, não por casualidade, numa espécie de animal dominante no planeta, mas ele perdeu o habitat. Eu vejo o lugar onde o ser humano se começa a ubicar, ou seja, a viver, primeiro afasta a floresta, afasta o ecossistema natural e depois se impõe aquele, e se é um pequeno aberto, um pequeno deserto, uma pequena estepe, e acho isso muito lindo. Enquanto você reflete sobre tudo isso, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Eu nunca fui roubado nos meus 60 ou mais anos de agricultor de uma planta ou de um animal silvestre, e eu posso confiar 100%. E a partir do momento que me insero, que adoto os mesmos princípios deles, a gente vive no paraíso. Voltamos com Brasil Mostra a Tua Cara. E quem mostra a cara é Ernest Götz. A sua fazenda se chama Olhos d'Água e é uma referência em biodiversidade. Mas quando você chegou lá, a situação era bem diferente de hoje. Você encontrou terra devastada. E como você recuperou e como você vê o Brasil tratando suas florestas, suas terras, seus mananciais, a sua água, enfim? Bom, primeiro a fazenda. A fazenda até hoje, de fato, ainda é, e desde 1953 foi registrado como Fazenda Fugidos da Terra Seca. E essa fazenda Fugidos da Terra Seca, que foram uns 1.200 e poucos hectares, ela, 100 anos antes, 80 anos antes, foi registrado como parte de uma região de olhos d'água. Os colonizadores, eles derrubavam, plantavam para plantar mandioca no pé dos morros e criando porcos nas baixadas. E com isso assoreando todos os riachos. E quando comprei, 84, uns dos velhos moradores, ex-moradores, me falaram, Ernesto, esse não vai dar nada, nem abacaxi. Abarquei primeiro as partes mais degradadas, recuperei a terra com plantas. Agora, o que eu usei foi sisal. No início, plantei muito sisal e plantando em ilhas, assim, cada 3 metros, nos lugares mais pobres, cavando a terra um pouquinho, em 60 por 60, talvez 30 centímetros de profundidade, e cortando a vegetação no entorno e meter uma ilha e plantando lá uns pouco de plantas, como eu falei, pinho roxo, sisal e outras coisas, junto com no centro, o lugar mais privilegiado, plantando semente de cacau. E depois, mais tarde, ou seja, na medida que o mato no entorno começou a crescer, fiz carpina seletiva. Eu fui xingado muito de doido, ou seja, que estavam secando, cumprindo a sua função, e aqueles que tinham florido e dando sementes, cortando. 4 anos depois, no 85 comecei, 89, cacau começou a produzir mesmo naqueles lugares. Ou seja, o lugar já estava totalmente modificado. O meu objetivo foi mostrar que a produção de alimentos pode ser usado como meio para melhorar a terra.
Com as agroflorestas, 10 anos depois, maior capacidade de retenção de água, a terra recuperada, pH subindo bastante, sem calcário, sem algum adubo aí fora, e produção comparável às áreas do entorno e, sobretudo, uma saúde muito próspera das plantas no lugar. E isso nos dá energia. Isso é no benefício depois do ecossistema, assim todas as outras espécies, com exceção do ser humano moderno, agem dessa forma. Essa mesma qualidade de vida da natureza que você proporcionou a uma terra que inicialmente era árida, não era vista como possível para a produção, é também a sua qualidade de vida. Você, aos 75 anos, continua trabalhando, continua mexendo na terra, continua lidando com as plantas. Como é a sua rotina? Como é o seu dia? Um pilar importante e que me mantém, isso é a agricultura. Todos os dias que estou em casa, do amanhecer do sol até o pôr do sol, estou na plantação. Com uma pequena interrupção, 2 vezes ao dia para comer alguma coisa, e tocar piano, alguma coisa. Seja, uns momentos, mas fora disso, estou na plantação. Olha, você trouxe como uma coisa que você tem estima, que tem muito valor para você, esse estudo, que nós vamos depois mostrar em detalhes, né? E gostaríamos de saber o que ele significa para você. Essas figuras, de fato, são resultado de uma outra figura que talvez está na sua mão também, o Tao, para a compreensão da vida, para a nossa compreensão da vida. E esta aqui é o primeiro, aquele quadrado que tem economia em cima, esse que a gente está vivendo desde milênios. Nós temos a economia em cima, de fato, no nosso mundo moderno, o dinheiro é Deus e o banco é a igreja. Eles comandam o que possa acontecer na sociedade, no social, e comandam o que possa acontecer na indústria, na economia. E todos os três, tanto o dinheiro em cima, como depois a economia, como a sociedade, explora a mãe que nos alimenta, ou seja, o ecossistema. Isso é suicidal. Se nós mudássemos um pouco, colocássemos acima o ecossistema, nos orientando daquilo que ele oferece, que é possível, completamente diferente a gente agia. E dessa forma também o dinheiro em baixo, ou seja, a serviço da economia e da sociedade. E entre eles, como chama, o tal de diálogo. Este agora é o que a gente deveria fazer. Nós temos agora o ecossistema em cima e o ecossistema, a vida no planeta, ele é baseado ele não só é funcional, as relações entre as diferentes espécies são baseadas unilateralmente nos princípios do amor incondicional na cooperação. Eu nunca fui roubado nos meus 60 ou mais anos de agricultor de uma planta ou de um animal silvestre, e eu posso confiar 100%. E a partir do momento que me insero, que adoto os mesmos princípios deles, a gente vive no paraíso. Eu vivo no paraíso. Eu não posso falar outra coisa. Esse mundo é belo. Ernest Götz, muito obrigado por mostrar a sua cara ao Brasil. Uma pessoa que realmente faz diferente, faz melhor, com respeito à terra e à vida. Muito obrigado. E eu agradeço ao Brasil de me ter acolhido. Eu já vivo 40 anos aqui neste país, de me ter acolhido e de me ter dado as possibilidades, com generosidade, de fazer o que estou fazendo. País mais belo
do mundo, mais rico do mundo. Muito obrigado. Tá. E no programa da semana que vem, teremos mais gente que faz, que transforma, que acredita, que busca o especial em respeito à vida. Eu espero você. Até lá.